como está escondendo as suas macros dos seus projetos no Excel utilizando o VBA. É o que você vai aprender na aula de hoje. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Imagine a seguinte situação: você tem um projeto aqui no Excel, a qual contém inúmeras macros, e você não gostaria que ninguém enxergasse essas macros, achasse acidentalmente essa sua macro, até mesmo encontrasse ela utilizando o gravador de macros ou até mesmo o atalho Alt mais F8. Por exemplo, se eu vim aqui e pressionar Alt mais F8, o Excel vai me sugerir as macros que contém nesse projeto, a macro limpar, procurar e somar. Essas macros, elas estão aqui, observe, exibi aqui meu Project Explorer, eu tenho uma macro no módulo 1, uma macro no módulo 2 e uma macro no módulo 3. Eu poderia ter essas três macros em um único módulo, eu fiz separadamente até para que eu possa ilustrar para você, E aí você deve estar se perguntando, mas nem todo mundo conhece esse atalho Alt mais F8, verdade. Mas uma pessoa leiga poderia fazer isso daqui, desenvolvedor, gravar macro, observe, macro 3. E aí ela faria alguma ação, por exemplo, ocultar essas colunas, E depois que ela viesse em desenvolvedor, para a gravação, e aí atribuir a macro que ela gravou, por exemplo, inserir formas, eu vou escolher aqui uma fórmula, uma forma, clico sobre ela, atribui macro, e novamente o Excel vai me sugerir as macros, a macro limpar, procurar e somar junto da macro que ela acabou de gravar. Ou seja, acidentalmente ela acabou encontrando suas macros. Então como é que eu faço para ocultar essas macros aqui do campo de visão dessa pessoa? Então é bem simples. Observe, eu vou vir aqui em desenvolvedor, Visual Basic. Por exemplo, aqui no meu módulo 1 eu tenho a macro limpar. Então se eu fizer o seguinte, Option, Private, Module, ou seja, eu estou privando aqui o módulo. Eu vou aproveitar e copiar esse comando, só para a gente ganhar tempo. Então, observe, macro limpar. Então, ao clicar sobre essa forma, atribuir macro, observe que agora não é mais sugerido a macro limpar, apenas a macro 3, procurar e somar. Reparou? Mais uma vez, se eu for em um outro módulo, por exemplo, se eu for aqui no módulo 2, suponhamos que eu faça isso aqui, eu vou colar o mesmo comando, observe que eu estou colando no módulo ao qual tem a macro somar. Então, ao clicar sobre a minha forma, atribuir macro, clicar aqui, novamente, tem a macro que gravamos e apenas a macro procurar. Então, eu já estou ocultando duas macros desse projeto, então essa pessoa não vai mais enxergar, nem pressionando o atalho, nem utilizando o gravador de macros. E se você tem um certo conhecimento, você com certeza deve estar imaginando, mas eu poderia, por exemplo, colocar aqui um private, private sub, ou seja, eu estou privando essa macro. Então, se eu clicar sobre essa forma, atribuir macro, realmente funciona, pelo menos aparentemente. Também não é mais sugerido aquela macro. Só que tem um detalhe, realmente não é sugerido aquela macro, mas não as macros que posso ter naquele módulo. Ficou confuso? Observe. Como vimos, não é mais sugerido essa macro a procurar, porque eu utilizei o private antes do sub. Mas se por acaso eu fizer isso aqui, observe. Eu vou colocar um nome aqui só para diferenciar o número 2, porque eu não posso ter duas macros com o mesmo nome. Procurar. Observe que eu estou no mesmo módulo, aqui eu estou utilizando um private, e aqui eu não estou utilizando o private, e aqui eu não estou utilizando o option private module. Então o que é que vai acontecer? Observe, clique sobre a forma, atribui macro, e observe que aparece agora a procurar 2, ou seja, aquele private antes do sub, ele ignora apenas a macro que tem o private, ele não ignora todas as macros que posso ter no módulo. Então essa é a diferença. E essa é a dica da aula de hoje, de utilizar o
o Option Private Modeling. Ou seja, observe, eu vou copiar mais uma vez, ó, só para que você entenda a lógica. Ó. Vou colocar aqui o número 3, só para diferenciar. Eu tenho 3 macros nesse projeto. Observe, ó, ao clicar sobre a forma, atribui macro. Observe que nenhuma das 3 macros é mais sugeridas aqui para uma pessoa que possa estar utilizando aqui a minha planilha. Ó. Então, utilizando o Option Private Modeling, eu ignoro independente da quantidade de macros que pode ter dentro do módulo. E utilizando apenas o Private antes do Sub, eu ignoro apenas aquela macro específica. Eu espero que você possa ter entendido o objetivo da aula de hoje. Se você entendeu e gostou, comenta aí, gostei da dica. E lhe convido a estar, primeiro, deixando seu gostei para eu entender que você quer a quantidade das aulas do nosso canal. E lhe convido a estar se inscrevendo agora. Faça como esse novo inscrito que acabou de se inscrever. Se inscreva agora para não perder nenhuma aula gratuita como essa.